E aí, pessoal? Olha só, um monte de gente está pedindo para eu fazer uma videoaula ou então um áudiozinho para explicar de maneira sucinta a respiração celular, porque são muitas etapas, muitos nomes e também tem os outros processos metabólicos que vocês também têm que estudar, a fermentação, a fotossíntese. Então, para ficar mais claro, eu resolvi fazer esse áudiozinho rápido aqui para vocês, aqui de casa mesmo, tá? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber, gente, é que existe uma diferença entre respiração celular e respiração sistêmica ou respiração pulmonar. O que a gente mais fala é a respiração pulmonar ou respiração sistêmica, né? Quando a gente fala de respiração, já vem à mente de vocês aquele movimento de inspiração, a gente joga o ar para dentro dos pulmões, e expiração, quando a gente exala, libera o ar para fora dos pulmões, certo? Agora, já a respiração celular é a respiração que acontece dentro de cada uma das nossas células. São as reações químicas que acontecem dentro de cada uma das nossas células, tá certo? Uma está relacionada com a outra, né? Quando a gente faz a respiração pulmonar, a gente está inspirando vários gases, dentre eles o oxigênio, que é o gás utilizado lá dentro de cada uma das células na respiração celular. Né? O oxigênio é um dos principais reagentes da respiração celular. E quando a gente expira, a gente está exalando vários gases, né? Mas principalmente, a maior parte, é de gás carbônico, né? CO2. Bom, então vamos lá. Esse oxigênio que a gente inspirou vai para os pulmões. Dos pulmões, ele vai passar para a corrente sanguínea, por meio dos alvéolos pulmonares. É uma partezinha do pulmão que tem um tecido muito, muito fino. Então, esse oxigênio vai se difundir para o sangue, tá? Através desses alvéolos pulmonares. E ele vai ser distribuído por todas as células do seu corpo através do sangue. O sangue vai levar, distribuir esse oxigênio para todas as células do seu corpo, tá certo? Em contrapartida, gente, eu queria que vocês fizessem uma relação entre o sistema respiratório e o sistema digestivo, porque o respiratório só acontece por causa da atuação, por causa da digestão dos alimentos feita pelo sistema digestivo. Quando eu me alimento de o pão tem predominantemente amido. Eu mastigo o pão, engulo o pão, e esse pão é digerido ao longo do meu sistema digestivo. Quando ele chega no meu intestino, as moléculas de glicose, né, que é a molécula, o amido, lembra que a gente já conversou, nada mais é do que várias moléculas de glicose, uma unida à outra, né? Então, no intestino delgado, essa glicose ela é absorvida e vai também por difusão para o sangue. E o sangue também distribui em todas as células a glicose desse alimento, tá? Então vamos pensar agora em cada uma das células. Entrou em cada uma de suas células a glicose e o oxigênio. Essa glicose, ela é oxidada, degradada por esse oxigênio, tá? E a degradação da glicose, a quebra da molécula da glicose para liberar energia, nada mais é do que o processo de respiração celular. Tá certo? E isso ocorre por meio de várias reações químicas, que são divididas em 3 grandes etapas, tá? Etapa 1, 2 e 3. Essa divisão é feita para facilitar o estudo, tá? E também porque cada uma delas acontece num local específico da célula. A primeira etapa da respiração celular, ela é chamada de glicólise. A própria palavra já diz, glicólise, lise, quebra da glicose, né? Ela acontece no citoplasma da célula, tá certo? O que ela consiste? São uma série de reações químicas, 10 reações químicas, que fazem com que essa molécula de glicose, que tinha 6 carbonos, né, C6H12O6, se transforme em 2 moléculas de 3 carbonos, chamadas de ácido pirúvico ou piruvato. Essa quebra, ela libera energia, porque eu quebrei ligação química, né? Então eu liberei energia que estava ali armazenada entre as ligações químicas que foram quebradas. Liberei também hidrogênio, tá? Lembra que a glicose tem C6, a molécula de glicose é composta por 6 carbonos, 2 hidrogênios e 6 oxigênios. Parte desses hidrogênios são liberados ali no citoplasma, tá? Eu também libero elétrons, tá? Porque eu libero energia, então eu liberei também alguns elétrons, resultantes dessa quebra inicial da molécula de glicose, tá certo?
Essa energia que é liberada nessa primeira quebra da molécula de glicose, ela é armazenada numa molécula especial. Ela é armazenada numa molécula chamada de ATP. Esse ATP, ele é formado pela união de uma molécula menorzinha de ADP, D de dado, tá? ADP, que se une com um grupamento fosfato, com um fósforo. Essa união, para acontecer, precisa de muita energia. Então, quando essa energia é liberada ali no citoplasma da célula, as moléculas de ADPs que estão ali vagando pegam essa energia para se ligarem ao P, formando essa molécula de ATP, que é uma molécula altamente energética, tá certo? Bom, em paralelo, os hidrogênios liberados pela quebra dessa molécula de glicose, eles não vão ficar todos ali vagueando pelo citoplasma, não. Parte deles, eles vão ser capturados pelo Uber, que a gente fala, que é o Uber dos hidrogênios, tá? Que é uma moléculazinha especial chamada de NAD. Esse NAD, ele vai captar o hidrogênio, alguns hidrogênios, e vai levar eles vão sair do citoplasma e vão lá para a mitocôndria, lá para a crista mitocondrial, para acontecer a terceira etapa da respiração celular, tá? Que é a fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia de transporte de elétrons ou cadeia respiratória, beleza? É importante ressaltar, gente, que o NAD ele não transporta só hidrogênio não, tá? Ele também transporta elétrons e que também vão ser necessários para a atuação da terceira etapa da respiração celular. Bom, então, até aí, quais foram os reagentes que vocês viram da glicólise, né? Por enquanto, só iniciou a reação química a molécula da glicose. Quais foram os produtos? Primeiro, as duas moléculas de piruvato, né, de 3 carbonos, ATP, né, especificamente 2 ATPs, e NADH. Gente, então esse piruvato ou ácido pirúvico, resultante dessa primeira etapa da glicólise, ele vai migrar lá para a matriz mitocondrial, para o centro da mitocôndria, para iniciar a segunda etapa da respiração celular. Tá? Que também consiste numa série de reações químicas que tem o objetivo de ir degradando essas duas moléculas de ácido pirúvico para a liberação de energia e também para a liberação de mais hidrogênio para ser utilizado na última etapa da respiração celular. O importante, gente, é vocês saberem que é nessa etapa que há a liberação do gás carbônico, tá? Do dióxido de carbono que a gente expira através da nossa respiração sistêmica. De onde veio esse carbono? Da quebra da molécula do ácido pirúvico. Ele não tem 3 carbonos, então ele vai ser quebrado, formando uma molécula de 2 carbonos, e um desses carbonos vai se juntar a 2 átomos de oxigênio e formar o gás carbônico, que vai ser eliminado através dos nossos pulmões, tá certo? Além disso, nessa etapa, também, quando a gente quebra uma molécula, a gente libera a energia dessa reação química, né? A gente libera também, por molécula de ácido pirúvico, um GTP, ou ATP, tá? GTP também é uma molécula energética equivalente ao ATP. Vamos falar em ATP, então, tá? Para facilitar. Como são 2 moléculas de ácido pirúvico, no ciclo de Krebs, né, após cada uma entrar no ciclo, eu produzo um total de 2 ATPs, como na glicólise, certo? E também libero vários hidrogênios que também serão capturados pelo NAD, formando o NADH, e esses hidrogênios vão migrar lá para a crista mitocondrial para acontecer a terceira etapa da respiração celular, a cadeia de transporte de elétrons. Gente, no ciclo de Krebs, além do NAD, tem um outro Uberzinho, outro transportador de hidrogênio chamado de FAD, tá? Tem a atuação desse outro transportador de hidrogênio, o FAD, que também capta os hidrogênios soltos ali no meio para levar para a cadeia de transporte de elétrons, tá joia? Bom, então como reagente dessa segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs, nós temos as 2 moléculas de ácido pirúvico, e como produto, energia, né, ATP, elétrons e hidrogênio capturados por NAD e FAD, né?
e 2 ATPs, beleza? Vamos agora lá para a cadeia de transporte de elétrons, para a crista mitocondrial. Gente, para entender a cadeia de transporte de elétrons, vocês têm que trazer à mente lá a crista mitocondrial, uma parte da crista mitocondrial que é formada pela membrana interna da mitocôndria, né? Logo, formada por uma bicamada de fosfolipídios, onde possuem proteínas imersas, né? E essas proteínas, elas vão formar um conjunto enzimático, a maioria deles chamados por citocromos. Tá? Citocromo 1, tem o citocromo 2, só que vocês não têm que se ater a essa nomenclatura não, que tem a quinona, biquinona, mas pensa que a maioria são chamados de citocromos. Cada agrupamento aí é enzimático que está grudado, ele está imerso na bicamada de fosfolipídio da membrana mitocondrial interna. Tá? Então, você tem que pensar que estão chegando ali nessa crista mitocondrial, nessa membrana, partindo da matriz, partindo do centro, indo para fora. Então, estão chegando vários NADs, FADs, trazendo hidrogênio e elétrons. Esses elétrons, eles vão ali na crista mitocondrial saltar primeiro para um primeiro citocromo. E depois eles vão saltando de citocromo em citocromo, tá? E à medida que esses elétrons vão passando, né, dessa cadeia, desse conjunto de enzimas de um para o outro, ele perde um pouco de energia. E essa energia que depois vai ser utilizada para a fabricação do ATP. Gente, não deixa de olhar, para escutar esse áudio, olhar o slide onde eu estou mostrando o esquema da respiração da cadeia de transporte de elétrons. Então, vocês vão viajar, tá? Bom, os hidrogênios que estão ali chegando pela matriz mitocondrial, pelo NAD/FAD, eles entram por um canal proteico especial e saem da matriz e vão para o espaço, se acumulam ali no espaço intermembrana, entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Então, a concentração de hidrogênio fica muito mais forte fora, nesse espaço intermembrana, do que dentro. Aí, o que a gente estudou? Se tem diferença de concentração de qualquer substância, nesse caso de prótons, né, hidrogênio, a tendência é o hidrogênio querer voltar para a matriz mitocondrial. Só que ele só consegue voltar para a matriz mitocondrial passando por uma proteína especial, que é uma enzima chamada de ATPase ou ATP sintase. Quando esse hidrogênio passa por essa ATP sintase, voltando novamente ali para a matriz mitocondrial, ele promove uma mudança na conformação da proteína. E essa mudança na forma faz com que a proteína pegue o ADP, que está ali no meio também, o citoplasma, dentro da mitocôndria, e una esse ADP com o P, utilizando aquela energia que foi liberada do transporte dos elétrons, formando o ATP, formando a energia. No total, nessa última etapa da cadeia de transporte de elétrons, são formados 26 ATPs, tá certo? 26 ATPs. Esse hidrogênio que ficou... uma coisa importante, desculpa. O que faz, qual é a força motriz, qual é a força que impulsiona esse transporte dos elétrons ao longo dessas proteínas, né, ao longo desses citocromos ou desses complexos enzimáticos? A força do oxigênio. Então, é nessa terceira etapa que o oxigênio atua efetivamente, tá? O que ele faz? Como o oxigênio é um forte agente oxidante, ele quer roubar elétrons de todo mundo, tá? Então, tem elétron ali dando sopa, ele quer puxar esse elétron. Então, é ele que faz esse elétron, que chega lá pelo NAD, pelo FAD, passar por todas essas proteínas para ir de encontro a ele. Além disso, o hidrogênio que retornou à matriz mitocondrial também vai reagir com esse oxigênio que a gente inspirou, formando a molécula muito conhecida pela gente, chamada de água, H2O, tá? Vai juntar o oxigênio e o hidrogênio e vão formar a molécula de água. Por isso que um dos produtos da respiração celular é a água, certo? Bom, gente, então, como reagente dessa terceira etapa da respiração celular, o que a gente tem? Os NADs e os FADs
que trazem, né, o hidrogênio e os elétrons para iniciar aí a cadeia de transporte de elétrons. Adicionalmente, como reagente nessa etapa, a gente tem o oxigênio, que é o agente oxidante, né, que puxa os elétrons. Como produto, nós temos o gás carbônico, que é o CO2. Energia, nesse caso, 26 ATPs. E a água, tá certo? Vamos fazer um balanço total agora dos reagentes e produtos da respiração celular. Como reagente, a gente tem inicialmente a molécula da glicose, né? A molécula do oxigênio e como produto, energia, água e gás carbônico, certo? Sendo que o mais importante é vocês saberem o quanto de energia que esse processo resulta. Resulta na formação de 30 ATPs, tá, gente? Aquele abraço para vocês. Façam aí os exercícios de fixação para não ter como ir mal na prova. Valeu? Beijinho.